Olha, minha gente, agora nós vamos falar de vírgula. Na verdade, seria pontuação. Eu gosto de começar pela vírgula, porque a vírgula é o sinal de pontuação mais utilizado, né? Agora tem um detalhe. Não tem jeito de nós fazermos isso aqui. Eu falo com vocês o que é vírgula. O que são dois pontos? Não tem jeito. Eu vou explicar a vocês na prática, pegando sempre exemplos de alunos nota 1000 no Enem. Esse nosso curso, a nossa apostila, toda, isso eu não vi no Brasil ainda, né? Modéstia à parte, alguém tenha feito uma redação, um curso de redação só com base nas redações nota 1000, porque eu estou fazendo aqui um curso de alto nível para você acompanhar essas pessoas que venceram sim. Então eu vou explicando o emprego, alguns empregos. Por quê? Porque depois eu vou explicar a pontuação dentro do seu texto. Vou falar, aqui caberia uma vírgula, aqui caberia um ponto, aqui caberiam 2 pontos. Porque, gente, cada caso é um caso na vida. Eu não sei como vai ser o seu texto. Eu vou analisar aqui o que esses alunos fizeram, o que esses candidatos fizeram e como é que eles foram bem. É tanto que ficaram com nota 1000, ok? Vamos lá. Vejamos essa frase aqui do Augusto Scarpini, de uma redação nota 1000. Ele diz o seguinte: Aristóteles, grande pensador da antiguidade, defendia a importância do conhecimento para a obtenção da plenitude da essência humana. Minha gente, esse grande pensador da antiguidade não é o Aristóteles. Todas as vezes que você citar um pensador, citar alguém, e você explicar mais sobre esse alguém, você coloca entre vírgulas. Por isso, e essa explicação da pessoa, da coisa, sempre do antecedente, chama-se aposto. Poderia colocar assim: Aristóteles defendia a importância, mas o Augusto quis dizer o seguinte: Aristóteles, olha aqui, gente, a profundidade, grande pensador da antiguidade, então ele usou do aposto para explicar Aristóteles. Então, tanto um está isolando aposto, não é? Como 2 estão isolando aposto. Então, 1 e 2, isolando aposto e pronto, ok? Olha outro caso aqui interessante. Na narrativa, evidencia-se o papel transformador da cultura por intermédio do Instituto CRIAR, que promove o desenvolvimento pessoal, social e profissional dos alunos por meio da sétima arte. Gabriel Lopes, né? Que sétima arte que é essa? O cinema. Então, o que aconteceu aqui? Primeiro, esse um aqui, isolando adjunto adverbial deslocado. Na narrativa, você sabia que o adjunto adverbial de lugar, de tempo, do que for, tem que estar no final da frase? Por exemplo, eu vou à Espanha quando? No próximo mês. Então tá bom. No próximo mês é adjunto adverbial de lugar, está lá no finalzinho, já está no lugar dele. Eu vou à Espanha no próximo mês. Não tem vírgula. Eu é o sujeito, vou à Espanha no próximo mês. Esse no próximo mês aí, se eu fizer o deslocamento dele, eu vou separar por vírgula. No próximo mês, vírgula, eu vou à Espanha. Estão entendendo? Então, esse número 1 aqui está isolando o adjunto adverbial deslocado. Para começar uma frase com preposição, gente, já mostra que está deslocado. Então, na narrativa, teria que estar no final. Ele colocou no início, não tem problema. Só que separa com vírgula, ok? Nós vamos ver muito isso na prática, na hora de fazer as redações. Evidência, então, isolando o adjunto adverbial deslocado, que tinha que estar no final, está aqui no começo. Evidencia-se o papel transformador da cultura por intermédio do Instituto CRIAR. Veja o que acontece. Por meio do Instituto CRIAR. Aí ele colocou uma vírgula aqui, a 2 e a 3, isolando uma oração que está no meio explicando. Que promove o desenvolvimento pessoal, social e profissional dos alunos por meio da sétima arte. Já que ele está separando aqui, ó, explicando que o Instituto CRIAR faz isso, então
ele coloca uma vírgula isolando uma oração explicativa. Como é que eu sei que não é aposto, é oração explicativa? O aposto não tem vírgula e a oração explicativa tem vírgula, que promove. Ok? Tudo bem. Aí você tem que separar. Eu vou dar um exemplo aqui. Se você disser assim, o aluno, vírgula, que é a razão da existência da escola, vírgula, merece respeito. O aluno merece respeito, mas eu quis colocar que é a razão principal da existência da escola. Tem um verbo aí, ok? Que é a razão principal, que é. Então eu tenho que separar por vírgulas, porque eu estou explicando. Na prática vai ficar bem bacana isso aí, viu, gente? Agora eu vejo mais um exemplo. Evidencia-se assim que o domínio da seletividade de informações nas redes sociais, como Facebook e Twitter, pode representar uma sabotagem ao Estado democrático. Tá, o domínio pode. Então, o que vai no número 1 aqui? No número 1 vai o seguinte, ó. Evidencia-se, vírgula, assim, que esse 1 e 2 estão fazendo aqui? Esse 1 e 2 estão separando um articulador. Assim, vírgula, evidencia-se. Evidencia-se, poderia colocar assim, evidencia-se que o domínio da seletividade de informações nas redes sociais. Não, mas eu quis, evidencia-se assim. Eu posso colocar assim, o Brasil está produzindo petróleo. O Brasil, vírgula, assim, vírgula, está produzindo petróleo. Esse assim tem que ficar entre duas vírgulas. Entenderam? Então, é isso aí. Depois tem mais. Que o domínio da seletividade de informações nas redes sociais, como Face e Twitter, o 3 e o 4 estão fazendo o que aqui? O 3 e o 4 estão isolando expressões intercaladas. Por que expressões intercaladas? Informações de redes sociais, tá bom. Só que aconteceu o seguinte, a Júlia Selem resolveu colocar. Que redes sociais são essas? Ela resolveu colocar como Facebook e Twitter. Entenderam? Então, aí tem que se separar por vírgula. Agora, uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, essa parte de pontuação é bem chatinha, mas eu quero chamar a atenção, está aqui num ponto nevrálgico. Olha, o domínio da seletividade de informações nas redes sociais, travessão, se quiser, como Facebook e Twitter, eles não são redes sociais. Então você, ao invés de colocar vírgula, você coloca travessão ou coloca parêntese. Poderia ser parênteses aqui também. Só que modernamente você coloca vírgula ou coloca travessão. Se ela tivesse colocado aqui travessão aqui e travessão aqui, para explicar que redes sociais são essas, também estaria correto. Uma pena não poder perguntar se você está entendendo, não é? O que eu quero dizer é o seguinte, o travessão também separa explicações, exemplos, não é? Então, são articuladores, são expressões intercaladas. Pode representar uma sabotagem ao Estado democrático, certo? Então, aqui foi o Pedro Assad que fez esse aqui. Agora, a Júlia Selem, na verdade, né, porque eu cheguei a citar achando que tudo era da Júlia. Esse aqui é do Pedro, viu, gente? Não interessa também não, porque o que interessa aqui é a questão da pontuação, da vírgula, né? Então, vocês já viram que eu tinha falado Júlia Selem aqui. Essa aqui é do Pedro e essa aqui é da Júlia. Esse da Júlia eu quero que você me ajude, certo? Como é que nós vamos fazer? Constata-se assim, olha aqui. Por que essa vírgula está aqui? Por que essa vírgula está aqui? Porque está separando um articulador. Constata-se dessa forma. E se eu quisesse colocar dessa forma aqui, professor? Maravilha, pode ser também. Constata-se dessa forma. Constata-se, portanto, a Júlia Selem estaria acertando do mesmo jeito, né? A possibilidade de manipulação ideológica na rede. Pronto. Certo? Agora eu vou perguntar a vocês por que eu coloquei aqui entre aspas e essa aqui do Pedro também entre aspas. Porque eu estou retirando partes de texto deles.
todas as vezes que eu for usar parte do trabalho de alguém, eu tenho que colocar entre aspas para mostrar que isso aqui foi retirado de alguém. Não é meu, é do Pedro. Não é meu, é da Júlia. Né? Até achei no início que tudo era da Júlia, né? E essa aqui é do Pedro, essa é da Júlia. Da Júlia também aqui, ó, pá e pá, para respeitar, ok? Tem que ser assim. Tem gente que manda mensagem para os outros, copiando aí, das redes sociais da vida, sem aspas. Se é seu, é sem aspas. Agora, se você está copiando para mandar para alguém, você coloca entre aspas, porque não é seu. Entenderam? Tem gente que não respeita isso não, mas é assim, viu? Vamos lá então, porque isso não interessa muito, né? Desse modo, atenuar-se-á. O que está fazendo aqui essa vírgula aqui no número 1? Isolando o articulador no início da frase. Desse modo, vírgula. Gente, toda vez que você começar com articulador, você começa com articulador com vírgula. Dessa forma, vírgula. Assim sendo, vírgula. Em primeiro plano, vírgula. Em segundo plano, vírgula. Dessa arte, vírgula. Além do mais, vírgula. Nunca sem vírgula, ok? Para você começar uma frase com articulador, coloque em 100% dos casos, vírgula. Desse modo, então aqui, ó, articulador no início da frase. Atenuar-se-á em médio e longo prazo, isolando expressões intercaladas aqui, ó, o 2, o 3, quer ver? 2, o impacto nocivo do controle comportamental moderno e a sociedade alcançará o estágio da maioridade kantiana, de Kant. O que está acontecendo aqui? Ela poderia também, né, o Pedro, né, a Sade, poderia colocar também travessão. Desse modo, atenuar-se-á travessão em médio e longo prazo. Mas o Pedro quis colocar vírgulas. Não tem problema. Eu só estou dizendo que poderia colocar travessão, porque a travessão substitui muitas vírgulas hoje. Tá? O impacto nocivo do controle comportamental moderno, vírgula, e a sociedade alcançará. Alguém falou assim, professor, eu aprendi que quando tiver o E não tem vírgula. O que acontece é o seguinte, se tiver um verbo aqui, ó, se for o mesmo sujeito, João e Ana, vamos colocar, João saiu de casa e depois voltou. Qual é o sujeito da primeira oração? João. E o sujeito da segunda? Voltou. João. Antes desse E não pode ter vírgula. João saiu de casa e depois voltou. Agora, João saiu de casa e sua esposa dormiu. Olha, nós temos João com seu verbo e a esposa dormiu com outro verbo. Então, nesse caso, é facultativa a vírgula antes do E, ok? Facultativa. Então, vamos lá. Cadê, então, já que tem o E aqui, eu coloquei vírgula porque pode ser facultativo e ele acertou. Cadê o verbo aqui? A sociedade alcançará. Ok, gente? Então tem um verbo ali, você pode separar. É chatinha essa parte, não é? Mas nós vamos corrigir tudo com vocês nas redações, ok? Vamos lá, muito obrigado, viu, Pedro Assad? Parabéns pela sua redação. E os 2 pontos? Os 2 pontos é assim, desse modo, vírgula. Torna-se premente essa vírgula aqui, separando o articulador, não é? Tudo bem. Então, vamos lá. Torna-se premente analisar os principais impactos dessa problemática. 2 pontos. Aqui para marcar que impactos são esses. A perda da autonomia de pensamento e a sabotagem dos processos políticos democráticos. Viu o que o Pedro fez aqui? Ele colocou assim, desse modo torna-se premente analisar os principais impactos dessa problemática. 2 pontos. Que impactos são esses? Esses aqui, ó. Perda da autonomia e sabotagem. Então está explicando, introduzir a explicação de algo que foi mencionado anteriormente, certo? O que foi aqui mencionado anteriormente? No caso, os principais impactos dessa problemática. Quais são os principais impactos dessa problemática? Quais são? A perda da autonomia e a sabotagem. Aí coloca 2 pontos para apresentar. Simples assim. Agora vamos lá. Essa é a opressão simbólica da qual trata o sociólogo Pierre Bourdieu.
2 pontos. A violação dos direitos humanos. Esses 2 pontos aqui está introduzindo a síntese do pensamento de Pierre Bourdieu. Olha aqui, há essa opressão simbólica da qual trata o sociólogo Pierre Bourdieu. Gente, do que ele está tratando? Disso aqui, ó, a violação dos direitos humanos, não consiste somente. Então, eu coloco os 2 pontos. Assim disse Jesus, 2 pontos. Perdoai os vossos inimigos. Certo? Então você coloca os 2 pontos. Assim diz Jesus. Então, isso aqui é a opressão simbólica que trata ele. Por que eu coloquei asterisco e não coloquei número? Porque eu gosto de colocar número quando tem mais de 1, 2, 3. Quando tiver só 1, eu coloco asterisco. Ok? Para vocês entenderem. Aqui só teve 2 pontos, né? 2 pontos. Ficou bacana. Aspas. Primeiro, eu estou falando com vocês, eu tive que usar para mostrar que isso aqui é do Gabriel. Tudo isso aqui é do Gabriel aqui. Mas dentro do texto, o Gabriel não colocou aspas no começo, que o texto é dele. Né? Então vamos ver por que ele usou aspas aqui no meio. Nesse contexto, vírgula, ao articulador sendo separado por vírgula, que eu estou falando com vocês. Nesse contexto, assim sendo. Poder-se-á expandir a ação transformadora da 7ª arte retratada em Na Quebrada. Na Quebrada é o nome da obra. Aí o Gabriel Lopes, inteligentemente, usou Na Quebrada, entre aspas, porque é o nome da obra. Ok? Machado de Assis, em sua obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, poderia colocar entre aspas. Modernamente não está usando muito aspas, não. Mas se você usar as aspas, você mostra ao seu examinador que você sabe que existe essa possibilidade. Ok? Então, essa aí é a redação do Gabriel Lopes. Agora, essas atitudes deploravelmente constantes no Brasil ratificam a máxima atribuída ao filósofo Voltaire. Que máxima é essa? Aí ele vai colocar os 2 pontos. Essa aqui, ó. Os preconceitos são a razão dos imbecis. Ele colocou os 2 pontos, porque ele vai apresentar o que ele vai falar. E ainda colocou entre aspas para mostrar qual é o pensamento, não é, do filósofo Voltaire, né, atribuído a ele. Os preconceitos são a razão dos imbecis. Então, abrir e fechar citações na íntegra. Ok, minha gente? Travessão. O travessão, como eu disse há pouco, substitui a vírgula numa série de contextos. Vamos lá. Outro sim, vírgula, gente. Ó, mais aí um articulador. É imperativo pontuar que a negligência de empresas do setor... Aí ele fala assim, eu vou falar quais são elas, hein? Como produtoras, distribuidoras de filmes e cinemas. Aí ele coloca isso aqui em travessão para mostrar. Empresas do setor. Que empresas do setor são essas? Ele coloca um travessão começando e fechando. Que empresas são essas? Ele quis ser mais claro. Olha, sabe quais são as empresas? Produtores, distribuidores de filmes e cinemas. Fecha. Ele poderia ter colocado vírgula aqui? Poderia. Ele poderia ter colocado parênteses aqui? Poderia. Mas modernamente, e o Daniel é moderninho, né? Redação nota 1000, ele colocou aqui o travessão. Então, separar a expressão explicativa intercaladas. Poderia ser substituído por vírgulas ou parênteses. Ok? Muito bem. Dessarte, já está acabando, viu, gente? Esses exemplos aqui de pontuação. Dessarte, assim, dessa forma, vocês viram que eu falei que eu gosto de Dessarte? Dessa forma, as instituições escolares, lá vai o travessão, vai explicar que instituições escolares são essas, responsáveis por estimular o pensamento crítico da população, está explicando que as instituições escolares, elas são o quê? Responsáveis por estimular o pensamento crítico na população. Isso está explicando o termo antecedente. Não está explicando? Então você poderia colocar vírgula ou poderia colocar travessão. Ele resolveu colocar travessão. Tem algum problema o Pedro Assad ter feito isso? Não tem problema, ok? Bem, minha gente, o que eu quero dizer é o seguinte, nós vamos
na prática. Isso aqui tem que ser na prática. Corrigir os seus textos e mandar. Você tem que colocar vírgula aqui. Aqui não. Aqui sim. Aqui 2 pontos. Aqui travessão. Esse vai ser o meu trabalho nesse curso de redação para vocês. Senão eu vou ficar falando. E como eu disse, não adianta. Nós temos que fazer. Eu não vou ter preguiça de corrigir o seu texto. Aliás, você está pagando para isso, não é isso? Vou corrigir tudo, mandar para você, para a gente ir melhorando. Tá bom, minha gente? É isso aí. Então, vamos dar continuidade à próxima matéria dentro de redação.